Boa tarde. Queria dar as boas-vindas para esse webinar sobre cancelamento de CAR em terras indígenas. Meu nome é Jana Chiabra, eu sou diretora associada do Climate Policy Initiative, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, baseada na PUC do Rio de Janeiro, e que faz a análise de políticas públicas com impacto em clima, gerando evidência para mostrar o que funciona, o que não funciona e o que pode ser melhorado. O CPI, como a gente chama, o Climate Policy Initiative, ele tem uma agenda de acompanhamento contínuo e permanente da implementação do Código Florestal em todos os estados brasileiros. E como parte desse mapeamento, que se encontra disponível no nosso site do monitor da implementação do Código Florestal nos estados, e também a nossa publicação anual, onde a gente avalia progressos nessa agenda, que é onde estamos na implementação do Código Florestal nos estados, a gente traça uma verdadeira radiografia do cadastro ambiental rural. E a gente faz isso porque o CAR representa um dos principais instrumentos do Código Florestal e é também um dos principais avanços positivos dessa agenda dos últimos 10 anos, né, desde que foi promulgado o Código Florestal. O CAR ele representa o maior banco de dados sobre o uso da terra no nível da propriedade, né, e ele serve para controle, monitoramento, planejamento e gestão ambiental. Hoje em dia, a gente tem cerca de 6,5 milhões de imóveis que já foram cadastrados. E, através do CAR, a gente possui bases cartográficas atualizadas de todo o território nacional, que permite que a gente tenha conhecimento sobre cada pedaço de terra no Brasil, o que é essencial para qualquer planejamento ambiental. Além disso, o CAR ele extrapolou a agenda ambiental e ele permite alinhamento com outras políticas públicas, políticas como a política de crédito agrícola, a política fundiária e a política de licenciamento. Mas, para isso, é essencial a credibilidade do cadastro ambiental rural e a importância de estabelecermos uma política clara de cancelamento de CAR que são irregulares. As inscrições ilegais, elas geram efeitos muito nocivos, como danos ambientais, conflitos fundiários e violência. E é por isso que a gente está reunido aqui hoje para tratar desse tema tão importante, que é o cancelamento de CAR numa categoria fundiária específica, que são as terras indígenas. Depois dessa fala de abertura, eu vou passar a palavra para minha colega Cristina Leme Lopes, gerente de pesquisa da área de uso da terra, do Programa de Direito e Governança do Clima, do CPI, que vai apresentar o estudo sobre esse tema do CPI. E logo depois a gente vai ter um debate com os especialistas que estão presentes aqui com a gente hoje. E eu agradeço desde já por terem aceito o nosso convite. Temos aqui hoje o Dr. Gustavo Kenner Alcântara, mestre em Direito Público, procurador da República em Santarém, com atuação na defesa de direitos indígenas, e é coautor de livros que tratam sobre territórios tradicionais. Com a doutora Juliana de Paula Batista, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e advogada do ISA, e com o doutor e secretário adjunto Rodolfo Bastos, doutor em Geopolítica pela Universidade de Paris 8 e professor da UFPA, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS do Pará. Então, agradeço pela presença de todos. Peço que quem quer participar em seguida, depois do debate, que, por favor, se identifique e coloque perguntas pelo chat, que a gente vai tentar abordar o máximo possível. Obrigada a todos e, por favor, com a palavra, Cristina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos assistem, né, pelo YouTube, aqui pelo Zoom. Quero agradecer a presença dos debatedores. Acho que é um privilégio a gente contar com esse time de especialistas nesse webinar. É preciso dizer que o Dr. Luiz Eloy Terena nos informou muito recentemente, há pouco, que ele teve um imprevisto hoje, né, para ajudar os indígenas Guarani Kaiowá, e infelizmente ele não vai participar, mas a gente conta com esses especialistas que a Joana já nomeou, que com certeza vão trazer um ótimo debate. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Quando já tiver tudo ok. Bom,
Bom, como a Joana já adiantou, né, ela ressaltou que a inscrição irregular de imóveis rurais no cadastro ambiental em sobreposições a terras indígenas é uma questão urgente, né, e deve ser tratada de modo prioritário pelo poder público. Esse estudo tem um foco nessa categoria fundiária, mas a gente reconhece e entende que esse é um tema bem mais abrangente, bem maior, e os governos devem considerar também outras situações de sobreposição a áreas não cadastradas, como unidades de conservação de domínio público, outros territórios tradicionais e florestas públicas não destinadas, né? Então, essa pesquisa, ela tem foco na análise da regulamentação. Então, a gente iniciou fazendo mapeamento e análise da legislação federal para entender qual é o tratamento legal da sobreposição de CAR a terras indígenas. A gente também fez análise das legislações de todos os estados e, além disso, a gente fez o mapeamento das experiências estaduais sobre o cancelamento de CAR em terras indígenas na prática. Por fim, nós sugerimos algumas diretrizes e um plano de ação para orientar os governos federal e estaduais na regulamentação dessa matéria. A gente gostaria de ressaltar que essas diretrizes devem servir como um ponto de partida, né, para um debate mais amplo, tendo em vista que os povos tradicionais, né, os indígenas e outros povos tradicionais, devem ser consultados adequadamente antes da adoção de qualquer regulamentação. Bom, para entendermos a gravidade dessa situação, eu gostaria de pontuar aqui alguns dados, né? Então, de acordo com dados de 2021 do Serviço Florestal Brasileiro, há em torno de 6.775 cadastros sobrepostos a terras indígenas homologadas, né? Já o próprio Ministério Público, ele também fez um levantamento e ele estima que há entre 8 a 10 mil cadastros sobrepostos a terras indígenas em diferentes etapas do processo de demarcação. E o próprio ISA também fez um levantamento desses dados e identificou que esses cadastros sobrepostos a áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação, eles abrangem uma área em torno de 29 milhões de hectares, uma área equivalente, por exemplo, a um pouco maior do que o estado de São Paulo, né? Como foi pontuado pela Joana, o fato de haver CAR sobreposto a essas áreas geram conflitos fundiários, né, violência e danos ambientais gravíssimos com um desmatamento crescente. Bom, com relação à legislação federal, atualmente essa portaria do Ministério da Agricultura, número 121 de 2021, que estabelece os procedimentos gerais e complementares para análise dos cadastros. De acordo com essa portaria, o CAR ele pode se enquadrar em 4 condições. Ele pode estar ativo, pendente, suspenso ou cancelado. Essa portaria estabelece que a hipótese de sobreposição de um imóvel rural a terras indígenas, unidades de conservação e outras terras públicas não cadastráveis é uma hipótese de pendência e não uma situação de cancelamento. E o problema disso é que, em princípio, a situação pendente não impossibilita que o proprietário ou possuidor pratique atividades econômicas na área, que ele obtenha crédito ou licenças e outras autorizações administrativas. Para evitar esse tipo de irregularidade, o próprio Serviço Florestal ele subiu, né, no SICAR, que é o Sistema Nacional do CAR, um filtro de terras indígenas que detecta automaticamente as sobreposições. E, ao detectar essa sobreposição, o cadastro já fica registrado como pendente, não como ativo. E, bem mais recentemente, esse filtro do SICAR, ele impediria que as inscrições fossem feitas, ou seja, se atualmente, se alguém quiser fazer um registro de um CAR numa terra indígena, em princípio, o filtro detectaria essa sobreposição e a própria inscrição não poderia ser feita. Acontece que esse filtro ele é disponibilizado no sistema, mas os estados, né, que são os responsáveis pela análise dos cadastros, né, são os entes responsáveis pela implementação do cadastro ambiental rural, eles podem desligar o filtro, ou seja, tornar o filtro inativo no sistema estadual. Dessa forma, quando um cadastro é inscrito, uma área inscrita no CAR em sobreposição, e o filtro está inativo, ele não detectaria essa sobreposição e o cadastro não ficaria nem mesmo pendente. Por fim, a portaria 121, ela também estabelece o procedimento de cancelamento e diz que
esse cancelamento de cadastro deve ser feito por meio de um processo administrativo, assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Então, com relação à legislação federal, a gente entende que a Portaria 121, tal como ela está regulamentando essa situação, ela não traz soluções satisfatórias, nem a segurança jurídica necessária para que os estados regulamentem ou promovam ações concretas para resolver sobreposições de um imóvel rural a uma terra indígena. Com relação às legislações estaduais, né, esse mapa ele traz o panorama de como os estados estão regulamentando o tema. Os estados regulamentam de forma bastante diversificada, mas, de forma geral, a gente observa que a legislação federal ela é o parâmetro principal usado pelos estados. Então, em azul, a gente tem os estados que, em suas respectivas legislações, copiam ou remetem o que diz a legislação federal. Né? Os estados em vermelho são estados que simplesmente, na regulamentação sobre o cadastro ambiental rural, não tratam nem da hipótese de sobreposição, nem das hipóteses de cancelamento do cadastro. Os estados que estão em rosa mais claro são estados que não regulamentam as hipóteses de sobreposição de cadastros a terras indígenas, mas possuem regras gerais sobre procedimento de cancelamento de CAR. Os estados em verde um pouquinho mais claro são estados que regulamentam a sobreposição de CAR em terras públicas, terras indígenas e outras áreas protegidas, mas, assim, muito similar à legislação federal, mas com algumas peculiaridades. E, finalmente, apenas 3 estados possuem uma regulamentação específica sobre o cancelamento de cadastro quando há sobreposição a terras indígenas e outras áreas impeditivas de cadastramento. Esses estados são Mato Grosso, Maranhão e São Paulo. A legislação de São Paulo ela prevê que, ao fazer análise do CAR e for constatada uma sobreposição em terra indígena, o cadastro deve ser cancelado, ou, se for o caso, se é possível, uma retificação, que o cadastro seja retificado. Enquanto as correções não são feitas, o cadastro fica na situação de suspenso. A legislação do Maranhão, que é um pouco mais detalhada, ela estabelece que, quando o órgão ambiental responsável identificar a sobreposição integral ou parcial de um CAR a uma terra indígena, ela deve notificar o proprietário solicitando a retificação. Mas o proprietário ou possuidor, eles podem questionar essa análise do órgão ambiental e abrir um processo administrativo questionando e, sim, apresentando documentos. A partir desse processo administrativo, o órgão ambiental vai analisar os documentos do processo e vai encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado. O problema é que essa legislação do Maranhão, ela não deixa claro como é que é feito o procedimento de cancelamento em si. Se eles detectam uma sobreposição, ainda que abra um processo administrativo questionando isso, não está claro se, uma vez remetido o processo à PGE, o que o órgão ambiental faz, como é que é feito esse cancelamento, se é antes ou depois dessa análise. A legislação deixa isso bastante em aberto. E, por fim, a legislação de Mato Grosso estabelece que, quando a inscrição não for justificada, né, a sobreposição total de CAR em terra indígena deve ser indeferida pelo órgão competente. E o proprietário possuidor deve ser notificado para proceder à retificação. Mas, no Mato Grosso, tem uma situação peculiar, porque a Procuradoria-Geral do Estado já emitiu 2 pareceres jurídicos. Em um deles, eles afirmam que não há impedimento jurídico para a inscrição de imóveis rurais sobrepostos a terras indígenas, e no outro, eles dizem que o cancelamento de CAR em terra indígena não teria um amparo legal, nem na legislação do Estado, nem nas orientações jurídicas da própria PGE. Então, a gente observa que, do ponto de vista da regulamentação, praticamente todos os estados são falhos no sentido de estabelecer um procedimento claro, específico, objetivo de cancelamento dos cadastros. Então, para entender o que os estados estão fazendo, né, estados que, embora não tenham regulamentação, na prática, vêm fazendo o cancelamento desses cadastros regulares, a gente identificou 4 principais estados. O primeiro é o Acre. Né? O Acre, a legislação do Acre, ela prevê que o cancelamento pode ocorrer por decisão judicial ou administrativa. A partir do momento que o Ministério Público Federal fez o levantamento dessas sobreposições e enviou ofícios a todos os estados solicitando cancelamento, o órgão ambiental do Estado entendeu que esse ofício do MPF se enquadraria nessa hipótese, né, de cancelamento administrativo, e eles cancelaram
120 cadastros que estavam sobrepostos a terras indígenas homologadas. Um outro estado que também vem implementando na prática o cancelamento é Rondônia. De novo, o estado ele agiu a partir impulsionado, né, por um ofício do Ministério Público Federal solicitando o cancelamento. O órgão ambiental, a SEDAM, ela fez o levantamento de todos os cadastros que estavam sobrepostos a terras indígenas e identificou em torno de 1.350 cadastros nessa situação. A partir desse levantamento, o órgão ambiental notificou os proprietários e possuidores e, até o momento, eles cancelaram em torno de 700 cadastros que tinham mais de 10% da área sobrepostas a terras indígenas homologadas. O terceiro estado é o estado de Mato Grosso, que, como eu mencionei há pouco, é um estado que tem uma regulamentação sobre cancelamento, né, quando é o caso de sobreposição de CAR em terras indígenas, mas, até o momento, o órgão ambiental ele cancelou 60 cadastros, mas estima-se que tem mais de 1.000 cadastros sobrepostos a terras indígenas, em diferentes etapas do processo de demarcação. E, por fim, a gente identificou que o Pará é o único estado, na verdade, que tem uma estratégia, né, para lidar com esse problema de sobreposição de cadastros em terras indígenas e outras áreas protegidas. O Pará é um dos estados que não tem uma legislação específica, né, detalhando todo o procedimento de cancelamento nesse caso, mas eles se baseiam no memorando técnico, né, da Diretoria de Geotecnologias, que estabeleceram regras a partir do percentual de sobreposição do cadastro à área protegida. A estratégia do Estado leva em consideração a capacidade técnica do órgão ambiental, da SEMAS, né, e as áreas sob pressão e que têm sido objetivo de aumento do desmatamento. Então, até o momento, o Estado já cancelou em torno de 120 cadastros, né? 145 cadastros já foram suspensos, é a hipótese de estar suspenso solicitando a retificação dos cadastros, e em torno de 100 cadastros estavam, a última informação que eu tive do órgão ambiental, que, por exemplo, 100 cadastros estavam em análise para identificar se era um caso de cancelamento ou um caso de suspensão. A partir da leitura, né, das regulamentações estaduais e também de entender um pouco como os estados estão colocando em prática o procedimento de cancelamento, a gente fez um exercício de pensar em sugestão de diretrizes para a regulamentação do cancelamento de CAR. Essas diretrizes, a gente sugere que os estados eles possam estabelecer, por exemplo, um procedimento de cancelamento sumário, em que são situações tão jurídicas graves e claras, em que não seria o caso nem de notificar o proprietário. O Estado poderia identificar, por exemplo, sobreposições integrais a uma terra indígena, e nesse caso não haveria nem a necessidade de notificação do proprietário do possuidor. O Estado poderia já prever um procedimento de cancelamento sumário. Então, cabe a cada Estado decidir se é um caso de sobreposição integral. A gente, por exemplo, sugere, né, uma sugestão, que sobreposições a partir de 50% já poderiam se enquadrar nesse cancelamento sumário, e a sugestão que a gente faz é que os estados também não restringam o cancelamento apenas a terras indígenas, a sobreposições a terras indígenas homologadas. A gente entende que, a partir da etapa de declaração de uma terra indígena, onde você já tem, né, a definição do georreferenciamento, você já poderia cancelar sumariamente esse cadastro. Inclusive, pode-se pensar também na hipótese de já incluir nessa etapa mesmo as terras indígenas delimitadas, a partir dos estudos que foram feitos e do relatório que já tenha sido publicado pela FUNAI. Por outro lado, se não é uma hipótese de cancelamento sumário, você pode pensar que entre um percentual de sobreposição, entre 0% e 50%, seja o caso de notificar o proprietário ou possuidor para que ele retifique o cadastro, né? Então, você faz uma notificação, estabelece um prazo, por exemplo, para que esse cadastro seja retificado, que essa área sobreposta seja retirada, né, do cadastro do proprietário, e se essa retificação não for feita dentro de um determinado prazo, que seja automaticamente cancelado, ou que você faça uma segunda rodada de notificação num prazo menor. Enfim, são sugestões para que os estados, uma sugestão de um fluxo de procedimento. Mesmo para as terras indígenas que estejam na etapa bem inicial, na etapa de estudos, ainda que
essa etapa seja uma etapa assim, muito do início do procedimento de demarcação, o próprio procedimento estadual ele pode prever que pode não ser um caso de cancelamento, mas pode ser um caso de pendência, um caso de suspensão, ou ainda um caso de colocar na notificação do cadastro alguma informação de que o cadastro é sobreposto a uma terra indígena em processo de identificação e demarcação. É importante que órgãos, que instituições financeiras, que outras áreas, né, do órgão ambiental que concedam licença ambiental, autorizações administrativas, saibam que trata-se de uma área que está sobreposta a uma terra indígena em processo de demarcação. Então, esse é um exercício que a gente fez, que seria como um ponto de partida, né, sugestões para como que seria esse procedimento de cancelamento, e a gente também implementou, sugeriu tipo um plano de ação, né? Quais seriam os próximos passos, quais órgãos estariam responsáveis para fazer o quê. Então, a primeira sugestão que a gente tem é que o Ministério da Agricultura revise a Portaria 121, as regras constitucionais e legais sobre as terras indígenas, porque a sobreposição de cadastro ambiental rural a uma terra indígena não deveria ser uma hipótese de pendência, mas uma hipótese de cancelamento. A segunda sugestão é que o próprio Serviço Florestal Brasileiro amplie o bloqueio prévio de inscrições no SICAR de áreas sobrepostas a terras indígenas em qualquer etapa do processo de demarcação e não apenas as terras indígenas homologadas. Além disso, é preciso que o Serviço Florestal atualize periodicamente a base do SICAR, a fim de identificar eventuais sobreposições, encaminhar aos estados, né, uma espécie de relatório ao Ministério Público com essa identificação. Olha, identificamos essas sobreposições, procedam o cancelamento, a suspensão, enfim, de acordo com as regulamentações estaduais. A FUNAI também tem um papel bastante importante, porque a FUNAI precisa manter um banco de dados atualizados com os limites georreferenciados de todas as terras indígenas, né? Desde a aprovação do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena, e também deveria revogar a Instrução Normativa número 9 de 2020, que restringe a proteção apenas às terras indígenas homologadas. Por sua vez, os estados, né, podem e devem, assim, no curto prazo, regulamentar e implementar procedimentos de cancelamento ou suspensão de cadastros em terras indígenas. O Congresso Nacional ele tem um papel também importante nesse momento, porque há 2 projetos de lei que tratam do assunto, né, o projeto de lei 4.450, de 2021, e o projeto de lei 486, de 2022, cada um está numa casa, um está na Câmara, outro no Senado, mas ajustar a redação dos projetos de lei de forma a melhor regulamentar o procedimento de cancelamento. E, por fim, todos os órgãos públicos, né, dos diferentes poderes, eles devem realizar a consulta livre e prévia informada aos povos indígenas sobre os projetos de lei e regulamentações, seja em âmbito federal ou estadual. Bom, eu acho que eu já esgotei o meu tempo. Eu vou parar o compartilhamento da apresentação e agora a gente vai abrir para as perguntas, para o debate. Então, temos aqui conosco, como já foi apresentado, o Dr. Gustavo Kenner Alcântara, do MPF, a doutora Juliana de Paula Batista, do ISA, e o Dr. Rodolfo Bastos, da SEMAS do Pará. Vou começar, então, a primeira pergunta vai ser para o Dr. Gustavo Kenner. A gente identificou nessa pesquisa que o MPF ele tem um papel assim, muito importante como indutor, né, de processos de cancelamento de CAR sobrepostos a terras indígenas em alguns estados. Por outro lado, a gente ouviu dos estados que não há segurança jurídica suficiente para promover o cancelamento dos registros. Então, eu queria saber, você considera necessário que o cancelamento de CAR seja regulamentado pela União para garantir que os estados atuem nesse sentido? Quais medidas seriam necessárias para uniformizar e impulsionar a atuação dos estados? Doutor Gustavo. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Cristina, e a todos do Climate Policy Initiative. Boa tarde também aos nossos colegas aqui debatedores, a doutora Juliana, doutor Rodolfo, e a todos que participam aqui desse debate. Importante debate, aliás. Cristina,
O que eu sinceramente, eu acho importante a regulamentação por uma questão de segurança jurídica. Agora, eu não avalio que ela é uma condição para que tivéssemos uma ação mais efetiva se houvesse real interesse de evitar CARs irregulares, sobretudo em áreas protegidas. E eu falo isso como quem participou dos debates lá em 2017, eu trabalhei em várias discussões, lembro que a doutora Juliana também estava conosco em alguns debates no Serviço Florestal, e ali nós já tínhamos algumas diretrizes claras, e no final das contas é isso que aqui está sendo discutido, e que vocês muito bem trabalharam e demonstraram aqui no estudo, do que poderia evitar problemas. Então, lá naquela época, nós já temos hoje uma jurisprudência muito clara, por exemplo, de que demarcações de terras indígenas, independente de concluídas ou não, elas têm que ser respeitadas. Então, as terras indígenas, elas são originárias, elas têm, o procedimento demarcatório, ele tem um caráter meramente declaratório, ele não tem um caráter constitutivo. Então, por exemplo, isso evitaria os problemas que nós temos nas terras indígenas que não estão homologadas. Esses casos também nessas áreas deveriam ficar suspensos. E isso, no Pará, em boa medida, isso é cumprido. O Ministério Público, quando recomenda, quando requer judicialmente também, em boa medida isso é cumprido. O Estado do Pará também tem cumprido em larga medida aquelas recomendações e ofícios que nós remetemos com indicações, e acho que não só para esses casos de terras, portanto, com o processo de demarcação concluído, mas para qualquer uma delas nós poderíamos ter uma sistemática muito mais efetiva. E isso por quê? Porque nós já sabemos, por exemplo, que uma terra indígena, ela é terra da União, ela tem uma finalidade específica, ela é um bem de uso especial, né, digamos assim, aquela classificação de direito administrativo, mas ela tem uma finalidade específica que é o usufruto exclusivo dos índios, e, portanto, é incabível nós imaginarmos um CAR nessa terra. Então, quer dizer, se eu já sei que o sistema jurídico já impõe uma situação de nulidade de um CAR desse, a rigor eu não entendo que precisaria de regulamentação nenhuma para que o Estado o fizesse. E aí eu cito mais uma vez o exemplo do Pará. Se você já tem todo um regime jurídico bem estabelecido, eu acho que isso não é condicionante. Inclusive, a gente analisando os projetos de lei que estão em curso, tanto na Câmara quanto no Senado, sinceramente, eu acho que eles viriam a calhar, porque num Estado em que nós não temos um real interesse de proteger essas áreas, essas leis, elas garantiriam segurança e atos normativos também garantiriam segurança, mas não é condicionante, né? E assim, a prova de que hoje nós temos muito menos empenho do que problemas de lei é justamente a instrução normativa, a IN 9, Instrução Normativa da FUNAI, 2020, que num momento que nós tínhamos ali um estado de pandemia que poderia ser muito bem trabalhado para se proteger, a FUNAI foi na linha contrária e começou a montar um plano de ação para justamente liberar as terras não demarcadas para a exploração privada em prejuízo dos índios. Então, em resumo, não acho que é condicionante, mas acho que é pertinente justamente para evitar que as instituições, que pessoas específicas descumpram as normas que hoje eu já entendo que já estão plenamente em vigor. Perfeito, obrigado, Gustavo. Eu vou passar agora para a Juliana. Juliana, você, né, que advogada do ISA, né, uma organização super atuante nessa questão indígena, em defesa dos povos indígenas, eu queria saber qual a sua opinião sobre o papel das organizações da sociedade civil nessa agenda, como podem pressionar os estados na adoção de regulamentação ou de estratégias práticas para o cancelamento de cadastros irregulares? Olha, eu acho que a sociedade civil ela tem tido um papel fundamental para ajudar a dar transparência a todas essas informações, né? Porque a gente tem, acho que vocês acabaram de fazer um estudo que, inclusive, ficou muito bom, né? Parabenizar toda a equipe. E eu acho que vocês viram como é difícil a gente acessar esses dados, né? Não são dados que você encontra de uma forma fácil. Então, eu acho que a sociedade civil ela tem tido o papel de fazer esse tipo de estudo, como vocês fizeram, como a gente tem buscado fazer, para demonstrar, né,
que existe um problema com os cadastros ambientais rurais que estão sobrepostos a essas terras, a demonstrar esse problema para a sociedade e também a qualificar um pouco mais o tamanho desse problema. Aqui no ISA mesmo a gente fez um estudo, deixa eu até pegar o dado aqui certinho, entre 2018 e 2020 houve um aumento de 31% nas áreas de sobreposição de registro do CAR com terras indígenas. E em 2020, o desmatamento em áreas com registros no CAR sobrepostos a terras indígenas aumentou 35% em relação a 2018. Né? O desmatamento desses CAR sobrepostos ele aumentou 35% em 2020 em relação a 2018. Esses são dados que eles deveriam estar sendo produzidos pelo governo. Essa deveria ser uma preocupação estatal, né? E eu acho que isso reforça esse lugar da sociedade civil de estar produzindo informação, de estar ajudando a dar transparência para as informações e também de estar nesse papel de cobrar que o Estado brasileiro tome providências para resguardar esses territórios, os povos indígenas que vivem neles. A gente tem, por exemplo, uma enormidade de cadastros ambientais rurais sobrepostos com terras indígenas. Em qualquer circunstância, seria inadmissível a sobreposição, né? Por um princípio de segurança jurídica, de proteção, de prevenção, eu entendo que essas terras deveriam estar num sistema bloqueado para qualquer possibilidade de cadastramento de terceiros e de pessoas individuais. Então, só a possibilidade de estarem fazendo esses cadastros já é um grande absurdo. Mas a gente ter isso acontecendo em terras indígenas, onde estão povos isolados, por exemplo, é muito grave. São lugares onde a gente sabe que não se deve ter ali a presença de outras pessoas, além de povos indígenas, e até a própria presença do Estado só acontece em situações muito específicas, né? Então, deveria existir essa preocupação pública em cancelar esses cadastros, mas a gente está vendo que não existe, né, essa preocupação pública. Eu acabei de fazer uma conversa um pouco antes de entrar aqui na reunião com a Roberta Del Gildes, que é do Observatório do Código Florestal, e ela estava comentando algo que eu achei muito interessante. Ela falou, olha, pela Lei Complementar 140, competência para dispor sobre terras indígenas é da União. O próprio Serviço Florestal Brasileiro já deveria estar cancelando esses CAR, sem ter que aguardar os estados fazerem isso. Até porque não dá para a gente ter diversas regulamentações estaduais sobre terras indígenas. Os estados podem cancelar, mas eles não têm como ficar legislando sobre terras da União, né? E como ele vai agir em relação a terras da União. Essa atividade proativa, ela precisa ser principalmente da União, do Serviço Florestal Brasileiro. Mas a gente tem vivido esse momento terrível de cupinização das instituições, né, como a ministra Carmen Lúcia muito bem definiu nos julgamentos recentes do pacote verde no STF, e a gente tem tido uma extrema dificuldade de cobrar qualquer postura proativa do Estado. Eu acho que muitas coisas a gente ainda tem conseguido na via judicial, mas esse ainda é um problema que a gente não encontrou uma solução que contemple todo o território nacional e que realmente avalie a profundidade dos danos ambientais que a gente está causando nessas terras, né? E aí, só para finalizar, o CAR ele é feito para se recuperar um passivo ambiental, né? O objetivo dele é fazer essa regularização ambiental e recuperar passivos ambientais quando eles existem. Nas terras indígenas, na maior parte delas, não tem possibilidade de ter um terceiro que está realizando uma atividade ilícita. Geralmente, ele está realizando uma atividade sem licença. Então, para que ele está fazendo CAR? Com certeza, não é para regularizar esse passivo ambiental. É o uso equivocado do CAR para tentar comprovar a posse e para tentar adquirir propriedade dessas áreas. Então, sob qualquer ponto de vista que a gente olhe, não faz sentido a manutenção desses cadastros, né? É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu acho que você levantou um ponto bem importante e complexo, que é a questão da governança, né,
governança do Código Florestal como um todo, mas da governança do CAR, porque de acordo com a legislação, cabem aos estados fazerem a análise dos cadastros. Por outro lado, como você falou, terras indígenas são terras federais, então não caberia ao estado fazer uma avaliação de um valor, né, uma avaliação, ter um juízo de valor se pode ou não, porque não cabe a ele a gestão dessas áreas, mas cabe a ele a gestão do CAR. Então, é por isso que a gente provocou um pouco no sentido de entender qual o papel da regulamentação federal e dos estados. A gente acha que seria também oportuno, como bem disse o Dr. Gustavo, não é uma condição para o cancelamento, mas é oportuno porque garante essa orientação clara para todos os estados. Talvez seria uma forma de você não só orientar, uniformizar, mas passar a mensagem. Eu considero isso importante, tão importante que eu tenho uma regulamentação clara sobre isso, né, para não haver isso que você está falando. Olha, a terra é uma terra de gestão federal e está sob um juízo do valor dos estados na análise dos cadastros. Então, é complexo, mas é claro que isso precisa de uma solução rápida. Eu gostaria de chamar o Rodolfo agora. Rodolfo, bem-vindo. Como a gente... Tudo bem? Então, eu queria inicialmente pedir para você falar um pouco sobre a estratégia do Pará, né? Eu falei muito rapidamente, mas acho que você pode trazer muito melhor do que eu. Como é que vocês montaram essa estratégia para fazer esses procedimentos de cancelamento? E saber, por outro lado, vou repetir um pouquinho a pergunta que eu fiz para o Dr. Gustavo sobre a questão de uma adoção de uma regulamentação específica, já que a atuação do Estado está baseada num memorando técnico. Quer dizer, vocês não dependem de regulamentação para agir, mas qual seria a opinião em relação a isso? Bem, boa tarde, primeiramente, Cristiano, obrigado pelo convite, Joana, equipe do CPI, também saudar aí o Gustavo e a Juliana. Dizer que, assim, o nosso contexto aqui foi dentro do Plano Amazônia Agora, né? O Plano Amazônia Agora, ele foi instituído e apresentado na COP de Madrid, ainda no final de 2019. Então, ele foi o documento, de fato, que consolidou com as metas, ele saiu ali no meados do primeiro semestre de 2020. E, desde aquele momento, nós já tínhamos ali relacionado, né, 11 que a gente chama de elementos fundantes da ação do Programa Regulariza Pará, que seria o componente de regularização ambiental e fundiária do Plano Amazônia Agora, onde um desses 11 é justamente a ação de cancelamento em áreas não cadastráveis, né? E aí envolveria tanto as unidades de produção integral, como também as terras indígenas, né? Então, esse procedimento, foi pensado pelas equipes da SEMAS anteriormente mesmo à divulgação do resultado do estudo MPF, né? Eu queria gostar de esclarecer isso, porque no relatório do CPI dá a entender que foi a partir do relatório do CPF que nós pensamos nisso, né? O nosso memorando, ele é já um pouco adiante. Quando a gente sentiu uma necessidade de estabelecer um critério, foi em julho que a gente emite, neste mesmo ano, ações que nós já estávamos realizando, mas precisamos ter uma referência, e, na verdade, nós não tínhamos referência alguma, né? Na verdade, o que nós estabelecemos nesse memorando é que de 0% a 5% há uma possibilidade de retificação, então uma notificação, o proprietário pode ser um erro de base, inclusive porque o CAR não é um modelo matemático perfeito, tá? As imagens, elas são reproduções da realidade. Eu acho que isso está na essência também de várias questões do CAR que não cabe aqui falar nesse momento, mas a gente entendeu dessa forma, né? Então, de 5% a 5%, como é que a gente vai cancelar de imediato? A gente vai retificar. A gente tinha as normas acho que a IN, do MMA, à época, onde há necessidade de você ter o contraditório, né? Então, vamos abrir um contraditório. Então, aqueles acima de 5% a gente já suspende. Por que a suspensão? Porque a suspensão ela impediria a comercialização. Igualmente, qualquer tipo de licenciamento. Então, era só uma questão de tempo de notificar, não respondeu, ele vai para a fase de cancelamento. Ou seja, é um procedimento de cancelamento, só que tem essa fase anterior de notificação para uma correção de CAR, né? E acima de 50% a gente já cancelava de imediato. Mas, como eu disse, isso não foi uma referência que nós instituímos aqui.
claro que nesse momento que a gente está pensando numa norma, esse debate ele está sendo feito em cima também desses critérios, tá? Além de outros, como a própria Juliana comentou, a questão de legislação de terra indígena, a questão também... eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A SEMAS, ela cancelava, ela analisava CAR, acho que os órgãos ambientais como um todo, a partir de um pedido de licenciamento. Então, até 2018, se alguém solicitava um licenciamento, nós analisávamos o CAR. Então, o que vem? O Regulariza Pará ele vem para desenvolver uma estratégia de análise ativa. Ou seja, a gente não vai depender de uma demanda para poder fazer a análise. E daí a gente salta de 2.000 análises até o ano 2019 para 100.000 que a gente está chegando agora. A gente tinha uma média de 125 análises por mês, e estamos agora em 6.800 por mês no último mês. Então, é um salto extraordinário. No momento que você avança essa análise, permite que você desenhe estratégia de análise ativa. Então, o componente de cancelamento em CAR, em terra indígena e unidade de produção integral, ele faz parte disso. Ele só é possível por quê? Porque eu defini, primeiramente, uma estratégia de ampliação de análise de uma forma ativa, ou seja, sem esperar uma demanda. Por que também? Porque existia uma ação de cancelamento, ou quando havia uma solicitação do MP, ou que a gente analisava, né? Ou então uma demanda que advinha de um órgão gestor daquele território. Por exemplo, se tem um CAR num território do IDEFLOR, que é o nosso ICMBio estadual, ele pode solicitar esse cancelamento para nós. Esse, na verdade, porque ele é o órgão gestor da unidade. Né? Então, ele primeiramente está olhando para o seu território gestor, que ele tem a gestão. Né? Então, a mesma coisa o INCRA, nós recebemos pedidos do INCRA, nós recebemos pedido do MP, recebemos pedido do ICMBio, só que da FUNAI nós não recebemos, é muito raro. Então, acho que o primeiro desfuncionamento está aí, porque o primeiro que tem que olhar para o seu território e fazer a solicitação é o próprio órgão gestor, porque eu não tenho 270.000 técnicos para olhar todos os carros ao mesmo tempo aqui. Então, eu desempenho diferentes estratégias e tenho um limite de servidores. O que a gente tentou fazer aqui é que, para essas 11 estratégias que a gente definiu dentro do Regulariza Pará, entre elas a do cancelamento, a gente destine uma equipe que dê atenção a isso. Então, no início, a gente definiu, primeiramente, e aí eu não queria me estender muito, mas assim... 2 critérios, né? Vamos estabelecer um critério. Para onde a gente vai começar? Aí vamos ver as listas das TIs que têm maior índice de desmatamento. Então, esse foi um critério que nós priorizamos logo de início. E o segundo, claro, das regularizadas, porque se a gente precisa estabelecer um critério de desmatamento, as que têm mais índice irregularizadas. Então, foram os 2 primeiros critérios de priorização, mas isso não significa que a gente não vá poder avançar em outros, inclusive a gente já tem resultados em relação a isso. Mas eu acho que a primeira pergunta... Será que eu respondi? Sim, Rodolfo, a pergunta era detalhar um pouco mais a estratégia do Pará, né, para as pessoas conhecerem como é que foi, e você esclareceu isso, como foi essa estratégia que vocês montaram para enfrentar o problema. Exatamente. Eu acho que tem só um último ponto, Cristina, que eu acho que é importante dizer, tá? A questão do bloqueio que o SVV te relatou, ele não é de inscrição, tá? Ele é de análise ou retificação. Ou seja, esse filtro de 5%, ele não se aplica à inscrição. Ele se aplica, na verdade, a você analisar aquele CAR ou a retificação deste CAR. Ele não faz filtro para a inscrição. Eu acho que isso é importante aí destacar, porque isso faz uma diferença do número de inscrições que vão sendo feitas, porque o sistema é aberto. Agora, se ele está acima de 5%, ele há um filtro, sim, de retificação e de análise deste CAR, tá? Acho que esse é um ponto que é importante esclarecer. Obrigada, Rodolfo. Eu acho que você fez o seu comentário é bastante importante, no sentido de que você falou que os estados, você, quando fez essa estratégia, foi a partir de uma estratégia de ampliar a análise ativa dos cadastros. Mas
a gente acompanha, né, de perto o monitoramento, né, da implementação de código em todos os estados, a gente sabe que muitos estados não têm a capacidade que a SEMAS ou o Pará tem de ampliar essa equipe e de diversificar. Vocês têm uma estratégia de diversificação da análise, dentre elas o aumento de equipe para fazer isso, né? Então, assim, os estados que não têm isso, mesmo que eles comecem uma análise ativa de cadastro, se for no ritmo da análise atual, eles não vão enfrentar esse problema nunca, né? Então, acho que, se é um problema urgente, acho que, independentemente do ritmo da análise ativa de cadastros, isso deveria ser feito à parte, uma estratégia específica de análise do conjunto de cadastros que estão completamente irregulares sobre essas áreas protegidas, né? Porque se a gente depender, como você, de seguir um pouco o caminho que o Pará abriu, que é ampliar bastante essa análise, eu acho que a maioria dos estados não vão não vão enfrentar esse problema nunca, né? Então, eu acho que isso tem que ser enfrentado independentemente da capacidade do estado de ter uma equipe capaz de fazer uma análise ativa do CAR. Agora, a gente tem aqui uma segunda rodada de perguntas, a gente já está respondendo recebendo várias perguntas do público, seja aqui pelo Zoom, seja pelo pessoal do YouTube. Então, depois dessa segunda rodada, a gente vai abrir para essas perguntas. Eu queria voltar ao Gustavo. Assim, você falou um pouquinho já sobre isso, né, a questão da Instrução Normativa FUNAI número 9, né, que é uma instrução que trata da emissão de declaração que reconhece os limites do imóvel privado em relação a terras indígenas, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco mais sobre qual o impacto dessa Instrução Normativa número 9 na política de implementação do CAR e também qual seria o papel do Poder Judiciário como um indutor de uma mudança nos estados com relação ao cancelamento de cadastros sobrepostos a terras indígenas. Então, eu acho que essa instrução normativa, ela representa muito o momento institucional que nós estamos vivendo, né? O Rodolfo falou muito bem. A FUNAI deveria estar com um setor ativo o tempo todo, com uma busca ativa para buscar o cancelamento desses CARs que estão dentro de terras indígenas. E, na verdade, quando isso é feito pelo Ministério Público e além disso, nessas outras áreas, a FUNAI buscou destinar a sua força de trabalho, que todo mundo reconhece que é escassa, justamente para atuar na linha contrária, que é justamente de declarar que as terras indígenas, aquelas que não estão ainda em processo de demarcação concluídos, poderiam ser, na verdade, era uma estratégia de declaração de reserva de limites, que significa, na verdade, você dizer que a pessoa pode explorar essa área independentemente da fase de demarcação. E, assim, mesmo em fases avançadas, como, por exemplo, territórios que já têm portarias declaratórias, de acordo com essa instrução normativa, a pessoa poderia seguir utilizando, inclusive, com o cadastro ambiental rural. Ou seja, vai na linha absolutamente oposta de defender o território dos grupos indígenas. O interessante é que o fundamento utilizado era de que isso estabeleceria segurança jurídica, porque um processo demarcatório ele demora muitos anos. Ocorre que ele demora muitos anos, muitas vezes, justamente em razão da ineficiência e da falta de vontade do Estado de dedicar recursos, pessoal e fazer isso como uma prioridade do Estado, né? Inclusive, quando a gente fala em regularização fundiária, eu acho que essa deveria ser a prioridade número 1. Primeiro, você declara aquelas terras que são indígenas, você resolve a segurança jurídica para os indígenas. Não adianta você dizer que está garantindo a segurança jurídica se você vai colocar os grupos ali em risco, isso só vai gerar violência, só vai gerar risco à vida de todos. A situação jurídica dessa instituição normativa, como poderia ser diferente, é que praticamente ela foi suspensa em todo o território nacional. Assim, nós tivemos ação coordenada do Ministério Público Federal, em que nós ajuizamos dezenas de ações, várias delas com liminar concedida, algumas com sentença. Aqui em Santarém, nós, inclusive, fomos o primeiro local que o judiciário proferiu uma sentença anulando a instrução normativa, suspendendo seus efeitos.
e algumas poucas foram indeferidas, mas tudo em fase de recurso. Portanto, ela, na verdade, tudo que essa instrução normativa fez foi não garantir segurança jurídica para ninguém. Na verdade, ela colocou em risco, sobretudo, os índios. Mas é isso, eu acho que essa medida ela representa muito da falta de vontade institucional de ir justamente no sentido de proteger essas terras indígenas. Ao invés de estar lá garantindo que não haja cadastros ambientais rurais, ela está na linha contrária. E o judiciário, o que nós temos utilizado em várias ações em que nós identificamos desmatamentos ilegais, é justamente pedir o cancelamento do CAR, mesmo que não esteja sobreposto, porque aí mostra que não está cumprindo, justamente aquele território não está cumprindo a sua finalidade primordial. Então, em casos que se mostra relevante essa medida, nós temos requerido o cancelamento e liminarmente a suspensão desses cadastros que estão com situação de irregularidade também do ponto de vista de desmatamentos. E um fato importante é que hoje, né, nós já temos uma situação de possível crime em casos de cadastros fraudulentos. O artigo 69 da Lei 9605, ela já estabelece que você inserir dados falsos em procedimentos, e aí ele deixa de genérico, já pode ser configurado como crime. Então, quando o cadastro ambiental rural ele é utilizado como uma fraude, uma busca de grilagem, além de outros crimes, como, por exemplo, invasão de terra pública da União, ele também pode configurar o artigo 69, e, portanto, é uma atividade ilícita, inclusive do ponto de vista criminal, obviamente, se não se tratar de erro, mas se tratar de uma estratégia fraudulenta, nós podemos configurar como crime, já hoje, o crime com pena até de 3 anos. Então, a linha que nós entendemos é essa, e, no geral, acho que sim, o que nós temos visto é que o judiciário ele tem sido receptivo, ele tem entendido a dificuldade de você manter cadastros que são irregulares em territórios protegidos, e aí, de forma específica no Pará também, o Estado também tem caminhado bem. Então, no geral, nós não temos tido, pelo menos no Pará, necessidade de, nesses casos, judicializar, porque justamente quando identifica a irregularidade, a medida é tomada administrativamente. Obrigada, Gustavo. Você comentou dessas liminares, né, e algumas sentenças no sentido da suspensão dos efeitos dessa instrução normativa. Você percebeu alguma mudança em relação a isso? Eu sei que a sua atuação está restrita mais no Pará. Você acha que alguma mudança em relação à atuação do Serviço Florestal ou do MAPA ou de outros estados a partir dessa suspensão? Assim, porque me parece que parte das ações de alguns estados ou do próprio MAPA em relação à orientação de se trabalhar em terras indígenas homologadas vem um pouco sustentada em cima dessa instrução normativa número 9. No momento que o judiciário suspende os efeitos, você viu um desdobramento na política? Você tem notícias se isso influenciou efetivamente na agenda dos estados e do Serviço Florestal Brasileiro? Eu confesso que não identifico uma repercussão direta. Ela pode existir, mas eu não saberia dizer. Mas justamente porque a minha avaliação é de que, como essa instrução normativa ela era ilegal desde o início, né, e especificamente ela não prejudicava, neste ponto, os territórios demarcados. Então, pelo menos quanto a isso, que normalmente existe um consenso nas entidades federativas, então nós não tínhamos esse ponto de divergência. Mas acho que, no geral, os entes que já reconheciam e que se alinhavam ao que o Supremo decide de longa data, de que a terra, independente da fase de demarcação, ela precisa ser protegida, eles vinham cumprindo, no final das contas, e aqueles que não vinham, agora têm um argumento a menos, mas continuam disputando. Então, assim, no geral, eu não identifico um efeito tão imediato. Agora, eu acho que tem um efeito grande, que é impedir justamente a FUNAI de propulsionar medidas de convalidação de posses que são nulas, né, contra a Constituição. Então, isso, sim, fica impedido desde o início, que a FUNAI não pode, ela, sim, legitimar essas ocupações irregulares. Obrigada. Juliana, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que teria sido ótimo se o Eloy estivesse aqui com a gente também, mas com certeza você
também trabalha bem perto dessa questão, que é a questão da consulta livre, prévia e informada, né? Então, a gente sabe que o Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, que diz que os indígenas têm direito à consulta livre, prévia e informada antes da adoção de quaisquer medidas legislativas ou administrativas que os afetem diretamente. Até o momento, nos parece que essa consulta não está acontecendo no que diz respeito a propostas, né, e a regulamentação relativas ao CAR. Considerando também os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional e as sugestões de diretrizes que nós estamos fazendo, como o doutor Gustavo falou, que o próprio IPF pretende fazer, como garantir aos indígenas essa consulta e como a consulta pode tornar essas propostas de regulamentação do cancelamento de CAR mais efetivas? Olha, como garantir a consulta é uma pergunta de milhões, né? Eu não sei se o doutor Gustavo tem uma resposta objetiva para isso, porque o Estado brasileiro simplesmente não faz a consulta, ele ignora esse direito e a gente tem aí uma série de legislação que vem sendo aprovada sem o processo de consulta livre prévia informada, né? Eu acho que, com exceção da PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, eu não conheço, não me lembro, não me recordo agora de nenhuma outra legislação que tenha passado por um processo de consulta livre prévia informada. Então, é algo que o Estado deveria fazer. Eu acho que a gente tem que amadurecer a possibilidade de alguns questionamentos sobre a nulidade formal no processo legislativo por ausência de consulta, embora eu acho que os tribunais brasileiros ainda não estão maduros o suficiente para julgar casos assim, né? Quando a gente olha, por exemplo, a jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, eles são muito avançados na implementação do direito de consulta. A própria Corte Interamericana tem uma jurisprudência muito substanciosa sobre isso, mas no Brasil a gente ainda tem uma discussão muito... Isso eu estou falando sobre a discussão jurisprudencial, né, e não uma discussão acadêmica, teórica, que essa sim a gente também tem bastante desenvolvida. Mas a gente ainda tem uma insuficiência, né, de jurisprudência, de maturidade intelectual disso vindo da jurisprudência. Então, eu acho que é algo preocupante, é algo que em algum momento os tribunais vão ter que enfrentar, considerando essa jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a gente, né, vai em algum momento ter que dar um limite a essa falta de vontade política de fazer a consulta. A gente não tem ausência de consulta só no governo Bolsonaro. A ausência de consulta é algo que atravessou todos os governos depois que a gente se tornou signatário da Convenção 69 da OIT. Ela atravessou governos do PT, ela atravessou o governo aí do Michel Temer, e agora nesse governo, né, não tem sido diferente, tem sido pior, mas sobre a consulta, nenhum governo teve a boa fé de realmente realizar um processo de consulta. Obrigada, Juliana. A gente tem que, de novo, fazer um novo encontro com o Eloy para trazer um pouco das propostas dele, da visão dele, o que a gente pode fazer para acelerar essa consulta tão importante. Rodolfo, você mostrou bastante, né, os avanços do Pará, falou um pouquinho da estratégia, mas ainda assim continua havendo muitos cadastros sobrepostos a terras indígenas em outras etapas do processo de demarcação. Eu acho que você deixou claro que nessa estratégia, se era para estabelecer algum critério, que fazia sentido inicialmente começar por terras indígenas homologadas. Mas como é que o Estado do Pará pode ampliar sua atuação e garantir os direitos territoriais dos povos indígenas tradicionais em áreas que estejam em qualquer etapa do processo de demarcação? Assim, a gente também se coloca essa questão, né? Na verdade, assim, Cristina, nós temos hoje 49, eu acho que a gente atua de forma prioritária. Então, é um quantitativo enorme, né? Então, e uma coisa que eu acho que é importante colocar nesse contexto
é que o sistema ele continua aberto para inscrição. Tá? Eu acho que a gente não pode querer passar a ideia de que, qualquer momento, se eu cancelo um dia aqui, no outro dia pode estar outra pessoa lá e cadastra novamente. E isso independe desses 5%. Tá? Então, o que a gente precisa? Eu estou fazendo, na verdade, um trabalho de enxuga-gelo, porque eu não vou... vai ser algo infinito, se continuar assim, né? E eu acho que o que a gente precisa estar debatendo e realmente fazer um debate nacional não é sobre o cancelamento, mas é sobre o bloqueio prévio de cadastramento em terras indígenas. Se vão ser desde as em estudo ou demarcadas, é um debate que vai ter que ser feito. Agora, o verdadeiro debate é o debate do bloqueio prévio. Porque se a gente precisa definir, ou se é um bloqueio prévio, ou se a gente vai debater, então, qual é o estatuto do CAR para a terra indígena. No nosso entendimento do Estado do Pará, ele é uma área não cadastrável, pelo simples fato, porque o CAR ele é aplicável ao imóvel rural. Terra indígena não é imóvel rural. Então, assim, a gente precisa... Então, a partir dessa linha de entendimento, que a gente definiu essa estratégia. Agora, a gente já tem feito pontualmente já algumas tentativas, a gente espera, na verdade, a norma primeiro, antes de efetuar, porque tem uma situação aí também que envolve questões fundiárias, direitos fundiários que talvez precisem ser analisados, se eles são válidos ou não. É o papel do órgão ambiental analisar essa questão, por exemplo, em áreas que estejam ainda sem a exata definição dos limites. Enfim, tem uma série de pontos que acaba se colocando para o órgão ambiental um papel de dirimir uma situação que envolve, na verdade, uma série de deficiências de gestão mais integradas e de diferentes competências. Então, assim, a gente tem tido um cuidado para definir, né, como é que a gente vai levar essa norma, se a gente vai colocar para consulta, né, porque eu já vi que tem norma de outros estados aí que eu não soube que foi para consulta. Mas tudo isso a gente tem pensado aqui. A ideia é que a gente possa avançar para essas outras condições quando, de fato, a gente tiver uma norma que nos dê uma segurança jurídica maior. Vai ser só uma IN de procedimento ou precisa ser uma outra categoria? Tudo isso está sendo objeto de consulta aqui dentro do órgão, né? Eu acho agora sim, nós temos já 60 suspensos, um pouco mais de 20 cancelados em áreas delimitadas. Eu acho que é importante aqui, eu acho que um dado que é interessante, nós temos 50 assentamentos sobrepostos a terras indígenas no estado do Pará, nós temos 2 CAR de territórios coletivos sobrepostos. Então, assim, são várias condições que precisa ter. A gente vai dar o mesmo tratamento para o assentamento, a gente vai dar o mesmo tratamento para o cadastro, tudo isso vai ter que ir para uma norma. Então, só para vocês, estou contextualizando isso, vocês entenderem que não é algo simples da gente estar definido. Eu acho só que, em vez de eu estar utilizando o servidor para fazer essa ação, eu poderia estar utilizando o servidor para avançar na validação do cadastro da agricultura familiar, no cadastro, por exemplo, do território coletivo, que é outra ação que está no Regulariza Pará, a constituição do servidão ambiental, ampliação do número de análises. Então, assim, aí a gente acaba fazendo um trabalho de enxuga-gelo, cancelando, e o sistema não está bloqueado para inscrição. E aí a gente precisa, na verdade, fazer um grande debate nacional, primeiro, talvez do Estatuto da Terra Indígena, reivindicar, com a participação dos indígenas, e também a questão do bloqueio prévio, porque se bloquear previamente, por que a gente estaria tendo essa discussão aqui hoje? Então, eu acho assim, resolveria para todo mundo. Eu acho que a gente precisa... Por quê? Porque a norma do mapa disse que a sobreposição da terra indígena é um caso de caso pendente. Isso, para mim, é impensável, porque se ele está pendente, o banco ele dá o Pronaf, ele dá o crédito rural. Eles não olham para a condição de pendência quando o banco aprova um crédito. Se está pendente, ele só vai ser impeditivo para o financiamento se ele tiver suspenso ou cancelado. Então, como é que a gente orienta uma norma que tem um condão de orientar de forma geral
a norma da portaria, dizer que o carro sobreposto à rede é um carro pendente. Como é que essa norma ainda não foi questionada? Ou esse artigo não foi questionado? Então, assim, eu acho que a gente tem aí, a gente precisa abrir um debate, de fato, o que a gente quer fazer com essa questão, porque se a gente ficar no cancelamento para o resto da vida, vai ficar uma situação de um trabalho que poderia ser evitado e maximizado para outros tipos de ação do CAR, se a gente definisse de uma vez por todas que essas terras indígenas deveriam ter um bloqueio prévio. Acho que é isso. Obrigada, Rodolfo. Acho super importante essa sua fala e acho que você podia liderar esse movimento, esse debate. Cristina, tu me acompanha, mas assim, quem me acompanha, Ebinares, de ano passado, eu já falava sobre isso. E eu falei, inclusive, numa reunião com vários colegas do MP, colegas que eu falo, pessoas que a gente conhece, eu me formei em Direito também, eu sou doutorado em Geografia, mas sou formado em Direito, então conheço pessoas. Então, assim, eu falo isso há muito tempo, eu falo isso pelo menos há um ano. Agora, eu assim, agradeço muito o CPI para trazer isso, porque eu acho que é o primeiro webinar que eu tenho conhecimento, talvez assim, desse alcance, que debate esse tema. Mas é algo que a gente tem comentado em todos os webinars que a gente participa. Inclusive essa questão da necessidade de um bloqueio prévio. A gente está fazendo um trabalho, na verdade, e o servidor tendo que refazer o trabalho, perdendo tempo com isso, quando a gente poderia avançar e definir realmente um bloqueio prévio, fazer um debate nacional sobre isso. Bem, não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar, eu queria só colocar aqui, nós temos hoje 1.520 suspensos, os números atualizados, tá? 1.165 cancelados, e aí 2/3 disso são terras indígenas, tá? 1/3 são unidades de produção integral. Quando a gente passa para a suspensão, isso se reverte, né? A maior parte da suspensão, na verdade, é em produção integral. Mas esses que estão suspensos, eles estão já no caminho do cancelamento, se não houver uma retificação. Isso que eu gostaria de deixar claro também. Um outro ponto que eu acho importante é que essas mudanças que estão vindo no SFB, eu espero que sejam para melhor, e a gente está contando com isso, mas nas últimas 3 semanas, o sistema é totalmente instável, inclusive para efetuar essa ação. Tá? Porque como é que funciona o sistema? Quando a gente manda uma ação de cancelamento, ele dá a volta lá no SFB em Brasília e retorna para nós. E esse processo não está se concluindo há 3 semanas. Mas isso eu imagino que esteja ocorrendo por 2 situações. Primeiro, é a troca do gestor lá, saiu a UFLA, entrou, acho que Espírito Santo. Eu acho que eles estão fazendo mudanças, né, para melhor, né, eles têm dito para nós. Mas isso está criando uma instabilidade, né? Acho que não é só um caso do Pará, todos os estados estão reclamando para várias ações. E também uma questão, eu acho que o pessoal tem comentado, que a DTI, que antes era no SFB, agora foi deslocada para o mapa. Eu não sei até que ponto essas equipes foram integrais, elas só mudaram de... Então, eu acho que isso aí está gerando também algum tipo de novas orientações que está criando uma estabilidade de ajuste no sistema, de melhorias, mas está criando uma instabilidade, tá? Eu acho que é um ponto também que eu acho que era bom deixar claro. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Acho que até aproveitando... eu acho que só aproveitando esse gancho, porque a gente teve justamente algumas perguntas sobre essa questão do bloqueio prévio e observações em relação ao filtro, né? Os filtros do Serviço Florestal Brasileiro, para não aceitar, né, para bloquear a inscrição de CAR em terra indígena. E uma pergunta era justamente por que os filtros não estão sendo aplicados, e alguns comentários que a gente recebeu, um especial, falando exatamente isso que o Rodolfo mencionou, sobre o SICAR nacional estar muito instável. Mas a gente recebeu também um comentário sobre uma reunião do Serviço Florestal Brasileiro que teria acontecido essa semana, onde teria ficado decidido que a identificação de sobreposição em terra indígena vai passar a acontecer não só para as TIs homologadas, mas também para TIs declaradas, e que o Sistema Nacional do CAR passaria por mudanças. Então, acho que em relação a esses comentários e sobre a aplicação do filtro, não sei se, Cristina, você quer começar ou se alguém gostaria de falar alguma coisa. Olha, essa questão do filtro,
a gente também, sim, a gente não está na prática do CAR, são informações que eu recebi do Serviço Florestal. Então, assim, Rodolfo, o que eu tinha entendido é que esse bloqueio prévio estaria vigente de pouco tempo para frente, porque eu acho que isso é uma coisa meio óbvia, você não pode manter o sistema aberto nessas áreas. Então, ainda que a gente institua o bloqueio prévio daqui para frente, tudo que já foi sobreposto precisa ser cancelado, né? Então, a discussão continua valendo no sentido de que a gente precisa cancelar os cadastros que já foram inscritos. A questão do filtro nos estados é porque o Serviço Florestal entende que, como os estados são os órgãos competentes na implementação dos cadastros, o Serviço Florestal ele criou esse sistema de uso nacional. Mas os estados podem ter sistemas próprios, podem ter sistemas híbridos, ou podem usar o sistema nacional, que é o SICAR. Então, o filtro ele não é obrigatório do uso do estado. A pergunta é, a gente pode tornar obrigatório? O Serviço Florestal, o governo federal, ele pode a União, ou isso seria uma invasão de competência dos estados, tornar o filtro obrigatório? Porque o filtro ele é disponível, e o estado ele pode usar ou não usar, não só o filtro de terra indígena, né? O SICAR tem uma série de filtros de bloqueios automáticos. Então, a questão de por que os estados não estão usando, essa é uma pergunta pertinente, porque os estados não estão usando. A outra seria como fazer os estados usarem esse filtro, né? Porque é o debate que a Juliana trouxe. As terras indígenas são federais, não seria o estado ter a escolha de decidir a gestão dos territórios federais. Para quem quiser complementar, por favor. Eu posso até falar sobre isso. Bem, assim, o que nós sabemos, Cristina, é que o filtro ele é para você efetuar qualquer tipo de ação em relação a esse CAR. Análise ou, por exemplo, retificação. E aí sim você pode até, no caso de notificação, você pode desabilitar. Mas para inscrição não existe esse filtro hoje, do tamanho do imóvel. O que existe ele entra na terra indígena, mas ele impede que um técnico, por exemplo, faça análise desse CAR, quando ele ultrapasse 5%, tá? Então, a gente precisa, eu acho que apurar isso, né? Mas é o que a equipe repassou. Eu acho que, na verdade, bem, pode ser. Se eu tiver, tem uma questão aqui. Por mais que nós temos o nosso sistema, o nosso sistema ele é customizado, né? Ele traz mais elementos que o sistema nacional. Só que o código-fonte ele não está com a gente. A gente tem tido uma demanda para o SFB há mais de ano, aliás, há 2 anos já, porque nós queremos esse código-fonte, porque qualquer modificação no sistema hoje de ordem substancial, a gente precisa desse código, a gente não consegue fazer. Eu tenho vários ajustes mapeados para o sistema que eu mando antes para o SFB, também não são feitos. Então, assim, eu não tenho o código-fonte e eu não tenho meu mantes atendido para modificação do sistema. Então, quando o SFB fala que é o Estado só que gerencia o seu sistema, a história é um pouco mais longa do que isso, tá? Então, assim, a gente nunca recebeu uma resposta formal sobre essa demanda do código-fonte, não que eu tenha conhecimento, mas, assim, ora dizem que é um parecer do SFB, do jurídico, que diz que o código-fonte não pode ser fornecido. Ora diz, a gente vai dar, a gente está avaliando, e etc. Então, assim, só que isso isso é urgente. Na verdade, os estados, e a gente precisa debater isso também. Se o discurso geral é que os estados fazem isso, então vamos dar autonomia para os estados constituírem as melhorias do sistema da forma que quiser. Mas não é bem assim, Cristina. Eu acho que é isso aí, a gente precisa talvez ter um outro webinar, inclusive com a presença do SFB, para a gente poder dialogar sobre isso. Obrigada, Rodolfo. Inclusive, a gente está fazendo parte de uma conversa com os estados no âmbito, né, da nossa agenda de implementação do código, no diálogo que a gente tem com os estados, justamente incluindo o Serviço Florestal Brasileiro nessas discussões, e realmente a questão do código-fonte é uma questão de uma preocupação comum, uma demanda comum entre muitos estados, e uma questão que está sendo fruto de um diálogo com o Serviço Florestal Brasileiro.
Queria aproveitar uma pergunta, e eu acho que eu podia endereçar para o procurador Gustavo, porque surgiu uma dúvida aqui entre os participantes, se existe algum tipo de multa prevista para casos de CAR sobrepostos às terras indígenas. E você tinha falado, né, que podia ser caracterizado como crime, e efetivamente também a gente recebeu comentários aqui sobre PLs e PEC que estão tramitando agora no Congresso, que criminalizam o uso fraudulento de CAR, e um projeto de lei de iniciativa popular a ser submetido na Câmara também nesse sentido. Então, se pudesse falar um pouco mais, acho que sobre esse âmbito de eventual multa e criminalização, com a ideia de que, né, existem outros projetos de lei que estão sendo propostos nesse sentido. Perfeito. Bom, vamos lá. Mas só para pegar o gancho, eu acho que, com certeza, eu concordo totalmente com o Rodolfo. Eu acho que, e assim, essa discussão nós tivemos lá em 2017 com o Serviço Florestal e com a UF também, e eles disseram que não teria dificuldade, assim, né? Confesso que, na época, a minha expectativa é de que justamente ocorresse isso. Eles manifestavam o receio de que em terras não homologadas, o cancelamento imediato, o bloqueio absoluto, poderia ser mais crítico, mas mesmo isso, pelo menos deixar em caráter, na época colocava como pendente, mas a expectativa é que a pendência inviabilizasse a utilização como ela ocorre hoje, inclusive para fins de financiamento, então a ideia é que ela não gerasse efeito nenhum, né? Diferentemente do que ocorre. Mas havia a possibilidade, a expectativa nossa era justamente essa, porque, de fato, esse trabalho de enxugar gelo, nós também sentimos aqui quando nós nos reunimos com um grupo indígena e eles dizem, olha, não sei, eu acho que a gente recebeu informação, alguns grupos já têm um sistema de monitoramento próprio deles, e aí eles ficam sabendo que tem um novo cadastro ambiental dentro do seu território. Então, esse bloqueio, ele é uma questão muito simples, que poderia ser estabelecido sem dificuldade nenhuma, se houvesse realmente a intenção por parte do Serviço Florestal e de forma geral, dos órgãos federais, né? Eu concordo também com a Juliana. Em relação à terra indígena, não tem discussão, assim, deveria ser obrigatório, eu acho que não tem violação nenhuma, Cristina, assim, acho que não tem violação nenhuma, porque justamente é terra indígena, é terra da União, e não seria cabível nós imaginarmos uma licença por qualquer estado que fosse para se ocupar aquilo. De certa forma, o estado não pode ser conivente com uma atividade que é ilícita na sua essência, né? Então, não teria... em relação às terras em processo de demarcação, ainda que se discutisse se fosse ficar suspenso, ou seja, sem gerar efeito nenhum, acho que isso poderia ser discutido, mas algum sistema de bloqueio também, especialmente obviamente, a gente falando a partir da delimitação, né, antes do RCID, o relatório circunstancial de identificação e delimitação, é mais complexo, porque você não tem uns limites da terra, do território, para se proteger. Mas, a partir disso, nós já temos condições de que isso esteja no CIGEF para todos os efeitos e, portanto, receba proteção plena a partir de então, né? Então, acho que realmente essa medida é essencial. Existem situações que a gente poderia qualificar como um pouco mais complexas, por exemplo, esse caso que a gente falou de territórios quilombolas. Vários territórios quilombolas têm CAR coletivo, inclusive foi uma discussão na época também, alguns grupos achavam que territórios tradicionais nem deveriam ter, mas o fato é que, por uma questão até do prazo, que depois virou permanente, mas na época existia, eles foram inserindo o cadastro coletivo e tem uma divergência interna em alguns grupos, eles acabam tendo cadastros individuais, porque algum membro da comunidade já tinha um título anterior. Enfim, essas situações elas são mais limites, exigem uma análise mais detalhada, mas não é o caso de terra indígena. Então, assim, acho que existem situações que poderiam muito bem estar de forma sistêmica, automática, melhor resolvidas do que hoje estão, né? Em relação ao crime, sim, o que nós identificamos, nós já temos processos em relação a isso, mas é óbvio que, como eu disse, não é para todos os casos, porque, evidentemente, se a pessoa simplesmente incorreu num equívoco, a intenção dela não era fraudar, acho que não se aplicaria, sobretudo sendo o direito penal
a última raça, a última alternativa do direito, né? Mas o artigo, o que nós entendemos é o artigo 69A, fala elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo, relatório ambiental, total ou parcialmente falso, inclusive por omissão. Então, hoje, nós entendemos que já é possível qualificar. O projeto de lei que tramita no Senado, ele vem e estabelece um tipo penal específico para isso, que teria uma pena de 1 a 2 anos. Mas hoje, em situação de fraude direta, esse crime poderia ser, sim, já objeto de eventual ação penal. E em relação à multa, não tem conhecimento de multas administrativas para o CAR. O que acontece é que, via de regra, quando isso vai para a via judicial, aí sim, se não houver o cancelamento, pode ser aplicado alguma multa, alguma condenação na esfera judicial, mas não propriamente uma multa administrativa pelo mero cadastro, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Obrigada. A gente recebeu uma pergunta que eu queria endereçar para a Cristina, que é uma pergunta sobre como fazer um levantamento robusto como esse para outras categorias fundiárias, como território quilombola, comunidades tradicionais, que tem uma situação mais sensível ou não tem uma regulamentação federal tão específica como no caso das terras indígenas. Se você pode falar um pouco dos desafios. Justamente por essas outras categorias fundiárias terem desafios diferentes, é que a gente começou se debruçando sobre as terras indígenas, porque tem uma legislação muito clara, né? Tem jurisprudência, e a gente entendeu que tem informações, né, bem estabelecidas sobre isso, sobretudo georreferenciadas, porque quando a gente trata de CAR, qual que é a questão? Para você identificar uma sobreposição, você tem que saber o território que está sendo sobreposto, precisa aparecer em algum lugar georreferenciado. Então, as terras indígenas, eles têm esse mapeamento, né? A FUNAI é responsável por esse levantamento, tem as terras indígenas georreferenciadas, você consegue fazer esse cruzamento. Eu acho que territórios quilombolas, eles têm uma situação jurídica bastante parecida com relação às terras indígenas, porque a legislação também é bastante clara sobre os direitos dos quilombolas, você tem as etapas de demarcação e você consegue ter os territórios quilombolas definidos. Agora, aqueles que ainda não foram, né, regularizados vão ficar na mesma situação das terras indígenas de regularização, com a diferença de que a gente não tem um mapeamento claro, em nível nacional, de territórios quilombolas em processo de demarcação. Já outros territórios tradicionais vão enfrentar uma dificuldade muito maior. Embora a gente tenha na Constituição esse direito à proteção dos territórios tradicionais, você tem na legislação infraconstitucional também, você não tem esse procedimento de demarcação, você não tem mapas georreferenciados, ou seja, vai depender muito do caso a caso, do território, conseguir estabelecer, se mostrar e ter uma ação específica para cada uma dessas categorias. Mesmo as unidades de conservação, que também são categorias muito bem estabelecidas, você tem aquelas em que você tem povos tradicionais dentro dessas unidades de conservação de domínio público. Aí foi como comentado aqui, tanto pelo Rodolfo como pelo Gustavo, você tem, às vezes, cadastros individuais de próprios famílias de territórios tradicionais. Então, numa ação de análise ou de cancelamento em massa, a gente tem que analisar se aquele cadastro é um cadastro de terceiro, é um cadastro do próprio, de uma família do território tradicional, porque em algumas situações, esse é o caso, por exemplo, do Maranhão, foi muito bem relatado, os bancos exigiam cadastros individuais na concessão de crédito. Então, as famílias começaram a escrever cadastros individuais para atender a demanda do banco, porque o cadastro coletivo, o banco não estava aceitando. Então, tem uma série de questões, eu acho que o Rodolfo também está se debruçando sobre isso, acho que ele pode complementar essa pergunta. Obrigado, Cristina. Porque outro componente de ação que nós temos é justamente esse. Nós concluímos agora, de 2020 e 2021, 14 CAR-PCTs, dentro de uma metodologia que envolve a atualização da lista de beneficiários, justamente por este fato. Quando se mandava cancelar um pedido, cancele todos os CAR ali dentro daquele território quilombola, na verdade, quando você vai para o sistema, você vê o nome e o CPF, o nome e o número.
E quando a gente percebe que, na verdade, a normativa do Banco Central, até o ano 2020, ela exigia um CAR individualizado para o crédito. E isso modificou a partir dessa mudança na norma 2020, ou seja, todo um histórico de anos passados, onde essas comunidades elas foram estimuladas, entre aspas, né, aquelas que gostariam de demandar um crédito, por exemplo, a fazer seu CAR individual. Então, às vezes, realmente você tem um número maior de cadastros individuais em territórios coletivos que são dos próprios beneficiários. Como é que, então, que a gente pensou como é que a gente vai regularizar isso? A gente vai a campo, é uma ação que a gente pode ter um webinar depois só sobre a questão quilombola, mas, assim, rapidamente dizendo, a gente vai a campo, a lista dos beneficiários do território é aprovada pela própria comunidade, com mínimo de 60% de participação nessa assembleia, dos comunitários, e a partir daí a gente escreve o CAR com o nome de todos eles. A partir do momento que eu tenho o nome de todos os beneficiários do território aprovado pela própria comunidade, aí sim eu vou no sistema e posso ir, então, cancelando os individuais, porque ele já tem o cadastro com o nome deles lá. Então, não vai causar nenhum tipo de prejuízo, né, de ordem aí, se eles estiverem participando, seja de um pedido de aposentadoria rural, seja de um pedido de crédito rural, seja uma adesão ao programa de aquisição de alimentos, todos esses são políticas públicas que exigem o CAR, né? Então, é um pouco isso. Só para complementar o comentário da Marta Fellows aqui, dizendo que o projeto Tô no Mapa tem um banco de territórios de povos tradicionais não indígenas mapeados, uma ação conjunta do IPAM, ISPN, IEB, Rede e Instituto Cerrado com o Ministério Público. Então, são iniciativas que visam justamente trazer visibilidade a esses territórios, né, na falta de um mapeamento, de uma referência institucional, governamental. Juliana, a gente recebeu uma pergunta diretamente direcionada para você, você tinha falado sobre consulta livre, prévia e informada, mas como seria fazer uma consulta livre, prévia e informada sobre a norma do CAR? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer principalmente para o movimento indígena, né? Porque são os próprios povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que vão dizer como eles querem ser consultados, quem são as instâncias legítimas para que o governo realize essa consulta, né? E como, quando e de que forma isso deve se realizar, né? Com certeza não é com o presidente pegando uma pessoa ali que ele acha que é a pessoa que ele deve conversar, né? Porque não é o Estado quem escolhe quem são as instâncias legitimadas, são os próprios povos. E aí, né, a partir desse diálogo de boa-fé, que é um princípio básico de qualquer processo de consulta, estabelecer de que forma isso vai ser feito, né? De que forma é possível se fazer essa consulta e se é possível ou não, a partir do processo de consulta, se chegar a um consentimento e a um acordo que vincule todas as partes para estabelecer uma regra que também vise respeitar e resguardar direitos, né? Obrigada. Rodolfo, a gente também recebeu uma pergunta aqui para você sobre a análise dos cadastros, sobre a capacidade dos órgãos, né? Mas mais especificamente sobre a estratégia do Pará para ampliação da análise do CAR pela SEMAS através do Regulariza Pará. Se houve alguma iniciativa do setor privado no sentido de apoiar a SEMAS e se caso tenha havido, de que maneira aconteceu? Na verdade, nós tivemos aquela questão da decisão do STF sobre o caso da Petrobras, né, do Lava Jato, e ali nós incrementamos a equipe com 34 servidores para análise do CAR. Isso ocorreu em 2020. Só que eu costumo dizer, eu não gosto de acreditar somente esse incremento que houve em 2020 de número de servidores para análise. Por quê? Porque, na verdade, durante o ano 2020, a nossa média foi de 2.500 análises por mês.
Em 2021, primeiro semestre, passou para 3.500. Finalizamos o ano passado com uma média de 4.000 a 4.500 análises por mês. E agora nós chegamos a 6.800 análises por mês no último mês, de maio. Então, assim, não é uma questão apenas de aumento de número de servidores. É uma questão também de aprimoramento, né, dos procedimentos. Então, é todo um exercício que a gente tem feito aqui dentro de qualificação para aprimorar e dar maior celeridade a esse número de análises, né? Então, realmente, assim, tem sido uma experiência bastante rica, né, para a equipe, para mim. Eu acho que um ponto que a gente precisa dialogar também, uma sugestão, é sobre essa questão do carro, né? Eu digo que o carro é algo que vai ser infinito. A análise de um carro, ela é infinita, se a gente quiser, ela vai ser infinita. Por quê? Porque, na verdade, lá o cara que cadastrou, lá em 2012, ele cadastrou com ArcGIS 1.0, com a classificação do solo daquele ano, com a bacia hidrográfica, o insumo territorial daquela atualização, que já é outra. Então, assim, todo ano muda a classificação do solo, ela pode mudar os insumos, eles são mais qualificados, o ArcGIS, ele muda de versão, ou seja, e como ele é uma representação da realidade, esse GEL, se eu dou um CAR para 10 servidores, o mesmo CAR, são 10 análises diferentes. Então, assim, se a gente quiser, a gente nunca vai, essa conta nunca vai fechar. Então, acho que é algo que a gente precisa debater, não vou estender, precisa debater, porque para a gente entender melhor como é que a gente vai fazer a gestão disso. Porque se a gente não tiver parâmetros, de fato, a gente não vai ficar aí refazendo o trabalho todo o tempo e esse passivo é enorme, né? Eu costumo dizer assim, a inscrição, muitas vezes a gente se esquece que a inscrição ela foi renovada várias vezes depois do primeiro prazo, foi renovado 2, 3 vezes. Ou seja, os estados começaram realmente a analisar agora. Não se pode acreditar esse passivo de análise aos 10 anos do Código Florestal, uma vez que a inscrição foi sendo adiada, foi adiada diversas vezes, né? Então, assim, eu acho que essa década é a década da análise, da validação. Só um dado, esse mês de junho nós validamos 570 mil hectares, eu estou falando já de validação, ou seja, a gente já está indo para um outro degrau de validação desse CAR, né? 570 mil hectares, é bastante. Então, isso tem sido assim, cada passo que a gente consegue avançar nessa agenda, né, a equipe a equipe renova a sua energia, né? Ela sente que o trabalho está gerando resultados, e é assim que a gente tem buscado estimular a equipe dentro do programa, né, do Regulariza Pará. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Uma outra pergunta que a gente recebeu, essa eu vou endereçar ao procurador Gustavo, sobre se os estados podem usar instruções normativas para fazer cancelamento de CAR sobre terras indígenas, se essa seria uma forma mais simples para avançar. Sim, é o que eu disse. Eu acho que como o cadastro ambiental rural ele não é ele é uma mera declaração, uma autodeclaração, mas na verdade hoje ele é utilizado para outros fins, inclusive para tentar comprovar posse, propriedade, e inclusive na visão restrita, né, que identifica como imóvel rural, estabelece justamente que ele teria alguma relação com posse e propriedade, o que não pode existir numa terra indígena. Então, nós já temos que, por essência, seria ilegal esse CAR dentro de uma terra indígena. Então, eu acho que sim, os estados podem realizar, independente de procedimento qualquer que seja, porque esse ato em si ele é ilícito e é obrigação do estado combater qualquer ato que seja ilícito ou que vise, de alguma forma, a legitimar alguma ocupação, alguma exploração ou qualquer investimento, por exemplo, de bancos, inclusive públicos, dentro de terra indígena. Então, eu acredito que sim. Agora, com certeza, uma regulamentação, ela faria bem justamente para uniformizar esse sistema de cancelamento, uma orientação geral, estabelecer de forma mais concreta. O problema é que nós vemos aqui que o último ato que foi editado, justamente a portaria 121 de 2021 do MAPA, ela, além de ser bastante confusa, ela retira alguns dispositivos
poderia se estabelecer como se ela estivesse reduzindo o âmbito de proteção da instrução normativa número 2. Então, quer dizer, ela piora aquilo que poderia a gente entender como algumas estratégias de proteção desses territórios, ou seja, a gente não há uma indicação de tentativa de alguma regulamentação concreta por isso. Por isso que, assim, apesar de eu entender prescindível, é importante a tentativa do Congresso também regulamentar, mas, enfim, eu acho que não é necessário, com certeza não é necessário, porque nesses territórios é incompatível na sua essência, né? Obrigada. Tem uma outra pergunta que eu vou endereçar para a Cristina, mas que acho que o Rodolfo depois também pode comentar. Uma pergunta sobre por que o corte de 50% de sobreposição na proposta, na proposta, né, que a gente apresenta. Se isso não seria muito. Olha, para ser sincera, a gente se baseou bastante na estratégia do Pará, na Instituição Normativa do Pará, que estabeleceu esse percentual, e a gente avaliou que, a partir dessa estratégia, eles estavam tendo bastantes avanços. Alguns estados, por exemplo, a legislação do Maranhão estabelece um percentual menor de sobreposição, e ainda assim quase todas as legislações partem do princípio que é preciso notificar antes de cancelar. Então, isso foi uma sugestão para debate. É muito, é pouco, deveria ser mais, será que é 80%? Será que, por engano, alguém coloca 50% da sua área em cima de uma terra indígena e foi sem querer, foi por erro do mapa, né? Então, assim, é algo para deixar bem claro que, inclusive, justamente pelo fato do CAR ser um sistema aberto, se você cancela um cadastro que está acima de 50% numa terra indígena, a parte que está fora da terra indígena ela pode entrar no cadastro a qualquer momento, né? Então, assim, você não impede que a pessoa tenha um registro no CAR. Agora, o que não pode é você ter uma sobreposição desse tamanho numa situação ativa ou pendente que não seja cancelada. A outra questão que eu acho importante falar, essa questão da sobreposição, ela precisa ser uma via de mão dupla, porque, em princípio, a gente imagina que a terra indígena seja uma área muito grande e o CAR uma área pequena. Então, se o critério para avaliar a sobreposição é a partir da sobreposição da área do cadastro em cima de uma terra indígena, muitas vezes você pode achar que esse critério seja suficiente, mas fazendo uma análise, né, do próprio SICAR, né, na base de consulta dos dados do SICAR, e avaliando as sobreposições em cadastros de terras indígenas, por isso tem um comentário aqui, tem alguns cadastros gigantescos. E quando a gente foi fazer a análise da sobreposição, o CAR estava sobreposto, apenas 1% do CAR estava sobreposto à terra indígena, mas esse 1% do CAR cobria 50% da terra indígena. Então, essa análise de sobreposição ela precisa ser uma via de mão dupla. É preciso avaliar quantos por cento daquele cadastro é sobreposto à terra indígena, mas também quantos por cento da terra indígena está sendo sobreposto por um único CAR. Porque se essa análise de 1%, se a gente usa um critério assim muito baixo e acha que 1% não é um critério de cancelamento, nem de suspensão, nem de retificação, o que acontece é que aquela terra indígena está impossibilitada, ela está totalmente ocupada por um cadastro de um imóvel rural privado, né? Então, isso são questões também importantes da gente incorporar na análise desses percentuais de sobreposição. Bem, assim, acho que 2 pontos. Primeiro, acho que os dados que eu tenho aqui, que 80% das sobreposições eles ficam dentro desse universo de 5%, tá? No último relatório que eu recebi. O que eu vejo assim, o que é importante aí, esse é um questionamento que nós fazemos também, porque a gente definiu sem nenhum parâmetro, né? Mas é claro que então criar uma lógica, vamos cancelar de imediato? Vamos. Agora, como é bom, 50%? Vamos, 50% para cima a gente já cancelado de imediato. Então, foi um pouco isso. Então, claro que nesse debate que a gente está realizando para colocar em uma norma, isso está sendo objeto de debate aqui também, né? Mas o que é importante colocar nesse aspecto é o seguinte, no momento que acima de 5% está suspenso, ele já está encaminhado para o cancelamento se não houver uma retificação. É isso que é importante. É apenas que há uma possibilidade da pessoa fazer a correção, não existe nenhuma possibilidade dele estar suspenso e se analisar e aprovar algo acima disso.
Então, apenas uma notificação, uma possibilidade dele retificar que se abre. Se ele não responde, isso vai ser encaminhado para o cancelamento. Eu acho que é esse que é o ponto. Ou seja, a partir de 5%, na verdade, já é um fluxo de cancelamento. Ele só tem uma diferenciação com o fluxo, que é isso que ele falou. Obrigada. Eu queria dar oportunidade para os panelistas, então, fazerem uma última fala de consideração final, antes da gente encerrar, já agradecendo a participação de todos. Gustavo, se quiser começar. Tá, começo então. Bom, eu queria de novo aí saudar a iniciativa de vocês, parabenizar pelo trabalho, ficou realmente muito bom. Já compartilhei aqui com os meus colegas que estão trabalhando no Conselho Nacional do Ministério Público para fazer uma nota técnica orientando a atuação de procuradores e promotores de justiça. Então, qualquer também contribuição que vocês receberem a partir desse webinar que possa colaborar também, a gente já deixa esse canal, isso está em construção, então é uma oportunidade também de orientar a atuação dentro do Ministério Público. Mencionar assim, a importância dessa discussão, né? De fato, o cadastro ambiental ele trouxe um mapeamento que a gente não tinha dimensão antes, e esses desvios, a utilização inadequada do cadastro, ele precisa ser muito rigorosamente combatido, mas a gente pode também utilizar, né? Só mencionar que, além de tudo, a gente pode utilizar o cadastro ambiental rural como estratégia de identificação importante de ilícitos, do autor do ilícito, né? O Ministério Público Federal tem um projeto que também chama Amazônia Protege, que faz justamente o cruzamento de alertas de calor com o cadastro ambiental rural e, portanto, você facilita muito a identificação de ilícitos ambientais e, consequentemente, da autoria, sem um procedimento mais complexo, a gente consegue facilmente identificar. Então, a ideia, eu acho que é justamente essa. Eu acho que precisa ter realmente uma proposta, que os órgãos assumam a sua responsabilidade, sobretudo no âmbito federal, para estabelecer uma proteção efetiva de áreas protegidas. Foi mencionado de outras comunidades tradicionais. De fato, nós temos hoje já a sistemática, por exemplo, aqui no Pará já aconteceu de nós solicitarmos a SEMAS o cancelamento de cadastros ambientais em projetos de desenvolvimento sustentável, projetos agroextrativistas, que também têm esse caráter coletivo do território, no geral tem sido acatado. Então nós temos, a lógica é justamente a gente evitar segmentação. A terra indígena ela tem uma facilidade porque o sistema jurídico é muito bem estabelecido, é muito claro, então isso facilita, mas toda e qualquer comunidade tradicional, todo e qualquer território coletivo precisa ter essa avaliação e precisa que o Estado como um todo adote medidas para estabelecer que o cadastro ambiental ele realmente cumpra aquela finalidade que o novo Código Florestal, né, que a gente chama, estabeleceu, que era justamente que ele fosse um sistema de controle, de monitoramento, de proteção ambiental, e não o contrário. Então, acho que qualquer coisa que desvie, os órgãos públicos precisam estar muito bem prontos e agir com muito rigor para evitar esse desvio de um instrumento ambiental que é tão importante. Então, no mais agradecer muito o convite, foi uma satisfação aí poder debater com todos esses colegas aí tão qualificados, e a gente fica à disposição para seguir os debates em uma outra oportunidade também. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, a gente que agradece. Juliana, por favor, as suas considerações finais. Eu também agradecer o convite de estar aqui hoje com pessoas que têm se dedicado tanto, né, ao estudo e à defesa dos direitos dos povos indígenas. O doutor Gustavo, que é um velho conhecido, que eu, inclusive, não via há bastante tempo. E também enaltecer o estudo de vocês, eu acho que é uma contribuição riquíssima para a gente aprofundar as discussões e ter um norte, né? Eu realmente
realmente ainda não tinha visto algo tão detalhado que tivesse sido publicado. Eu até comentei isso esses dias com o Eloy, que eu acho que ele vai servir como referência para estratégias que a gente tem pensado, né, sobre esse tema. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Estamos aí à disposição. Obrigada, Juliana, e obrigada pelas palavras também, porque a gente escreveu a publicação muito como fruto da troca que a gente costuma ter mais com os estados, tentando entender, né, que tentar elaborar um passo a passo, assim, podia ajudar nessas iniciativas, mas ouvir que outros grupos também enxergam, eu acho que, né, um valor na publicação e outros usos, acho que é alguma coisa que deixa a gente super satisfeito e com vontade de avançar mais e avançar para as outras categorias fundiárias e seguir, acho que, esse trabalho. Dito isso, Rodolfo, por favor, suas considerações finais. Eu ia dizer muito parecido, na verdade, parecido, estruturado. Vocês realmente ali conseguiram relacionar, né, diversos aspectos, é importantíssimo. Realmente, eu acredito que seja pioneiro, né, um estudo como esse. Então, parabenizar aí o CPI sobre isso, e a gente está aberto, né, para contribuir, não só nessa agenda do cancelamento, mas também na dos territórios coletivos. Tem uma experiência importante aqui, e todas as outras 11 que a gente tem dentro do programa Regulariza Pará. Uma coisa que eu me ressinto de fato, assim, é que o debate do CAR, ainda vejo ele muito superficial para a sociedade como um todo, a imagem que se passa. Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais o debate sobre os problemas de toda a ordem que tem dentro disso. Acho que a gente puder aí realizar debates nesse nível de aprofundamentos são muito importantes para a gente avançar nessa agenda. Obrigado, gente. Obrigada. A gente que agradece muito a participação e todas as trocas para a gente evoluir também com esse trabalho e ter um melhor entendimento do que está acontecendo na prática nos estados. Cristina, e suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer, né, a participação, o convite que foi feito aos debatedores que prontamente aceitaram. Fico muito feliz, como a Joana ressaltou, que o estudo tenha servido. Eu acho que ele alcançou o objetivo, que é o ponto de partida para um debate mais amplo. É sempre muito difícil quando a gente trabalha com legislação de todos os estados, e é um olhar a partir da legislação, e às vezes a gente falta um pouco da prática, né? Então a gente precisou ter trocas, diálogos, entender um pouco a contribuição, como que os estados estão na prática. Agradeço, Rodolfo, porque sempre é um parceiro no sentido de trazer essas informações para a gente entender uma coisa que está na legislação, outra coisa que está na prática, e eu acho que daqui para frente a ideia é aprofundar esse tipo de estudo para outras categorias fundiárias e também tentar relacionar enfim, trazer o máximo de experiência prática e troca e trazer mais em evidência isso. Então, obrigada a todos, obrigada a todos que nos assistiram e todos aqueles que nos fizeram perguntas que ajudam a gente a pensar, né, e a se colocar no lugar também. Obrigada. Obrigada, então vou encerrar. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, mas avisar que também, eventualmente, quem perdeu algum pedaço ou não pôde se conectar, que o webinar vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem ter acesso também à nossa publicação no site do CPI, e que todo o trabalho que a gente faz relacionado com o Código Florestal também está acessível no nosso site, que é o Monitor de Implementação de Código Florestal nos Estados. Obrigada a todos e até a próxima. Boa noite, Tchau, obrigada. Tchau. Boa noite, obrigada. Um abraço.